Fumaça é um projeto de jornalismo independente, progressista e dissidente, que aposta na investigação e tudo aquilo que faz distribui em áudio, em versão podcast, e que tenta perceber e olhar para problemas, questões sociais que nós achamos que merecem maior atenção ou que não têm tanto destaque na nossa sociedade. Houve a necessidade de criar um projeto deste tipo em Portugal, porque ainda não existem muitos podcasts, principalmente de jornalismo independente. Nós vamos precisar do tempo que precisarmos para fazer determinada investigação. Estamos muito confortáveis com isso e ela só para e só será lançada quando acharmos que respondemos às perguntas e às inquietações que nos levaram a investigar determinado tema. Eu tenho a certeza que o Fumaça é o órgão de comunicação social mais transparente do país. Todo o coletivo decide os destinos da publicação e não temos justificações a dar a acionistas ou a companhias publicitárias, o que quer que seja. Nós não temos publicidade, não temos fins lucrativos e, portanto, os recursos que precisamos para fazer o nosso trabalho são para aplicar nas investigações e no pagamento decente com direitos laborais dos trabalhadores de Fumaça. Vivemos de bolsas de apoio ao jornalismo de investigação e contribuições do público, que neste momento cobrem sensivelmente metade do nosso orçamento e que o objetivo é que cubram 100%, que nos tornem autossustentáveis, plenamente dependentes, respondendo só a quem nos ouve, vê e lê. Em 2018, no São João, no Porto, houve um segurança privado, empregado pela 2045, uma das maiores empresas do país, que estava a trabalhar como fiscal, pica de autocarro, nos autocarros da STCP, da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. E nessa noite agrediu uma jovem colombiana, imigrante, Nicole Quinaias, que estava a tentar entrar no autocarro para sair da festa, para ir trabalhar. E depois ficámos com a ideia de fazer uma investigação sobre a segurança privada, portanto, perceber se estas agressões, este tipo de eventos que nós ouvimos falar constantemente na noite, nas discotecas, nos bares, por aí fora, acontecem como sistema. Se os seguranças são violentos, porque é que são, como é que isto acontece, se são contratados com essa expectativa de violência. E tivemos essa ideia, olhando também para grandes operações, como a Fénix, o Punho Cerrado, por aí fora, que desmantelaram grandes redes de crime organizado dentro da segurança privada, e fomos por aí. Mas inicialmente começa por haver essa investigação. Enquanto partimos para a escrita dos episódios, cada um dos episódios tem uma primeira versão que vai ser trabalhada mais ou menos entre quem está a escrever e o editor ou a editora. Depois daí, escolhia-se uma pessoa, que neste caso fui eu, que escreveu a série, portanto escreveu a primeira versão dos guiões. Era eu que me sentava em casa a chorar enquanto tentava construir um guião desesperadamente. Às vezes demorava uns dias, às vezes demorava um mês e meio. Esse episódio vai para um passo seguinte, que é o fact-check. Frase a frase, pegas em cada frase do guião, do documento e vês esta frase está correta, esta frase está correta, esta frase está correta. Quando isso estiver fechado, há de ir para narrações. Depois de haver um primeiro draft com as narrações finais, com os áudios finais e o sound design, volta-se a ouvir esse episódio toda a gente para perceber se resultou com música, se resultou com os efeitos. O que tiver que se corrigir, corrige, faz-se mais uma versão. Em princípio essa é a final, se não for, há de haver tantas quantas forem necessárias, até percebermos, ok, este episódio está fechado. No meio disto tudo, houve discussões com o João para trabalhar o ambiente sonoro e com a Joana para trabalhar o ambiente gráfico. Por acaso, nesta série, em específico, a imagem veio muito através dos títulos. Temos nomes muito característicos, tipo peixinhos e tubarões, etc. E então é uma forma literal de pegarem algumas expressões que algumas pessoas falaram durante as entrevistas, mas que representam muito bem o episódio em si. A verdadeira pressão é o lidar com grandes grupos económicos. Estávamos a lançar o penúltimo episódio da série e recebemos uma carta da Strong Sharon, amavelmente, a informar-nos que ou pagávamos a série ou éramos processados por fazermos jornalismo. Que é um uso muito habitual em Portugal do que é conhecido lá fora como slap suits, que são
ameaças de processos ou processos mesmo, não têm qualquer fundamento legal, não têm base nenhuma, não têm razão nenhuma, e o intuito é só desacelerarem o trabalho das pessoas. Estás a lidar com grupos económicos que fazem muito dinheiro, que têm muito dinheiro e que podem desperdiçar muito dinheiro em advogados para te pressionar a não fazeres o teu trabalho. Não é específico da segurança, é todo lado. Quando vais mexer com interesses instalados, chateia. Eu acho que as pessoas, se calhar, cada vez dão mais relevância a não terem as coisas tão no imediato e de terem algo para consumir de uma forma mais trabalhada. Acho que, por exemplo, o facto de termos banda sonora original, pensarmos a fundo num determinado tema durante muito tempo, acho que isso faz com que as pessoas apreciem isso, porque não têm provavelmente isso em muitos órgãos de comunicação social.